o valor da paz na dinâmica da vida. Em todos os tempos, a paz sempre é bem-vinda. Nem sempre há paz na vida das pessoas, nem sempre há paz nos lares das pessoas, nem sempre há paz em algumas nações, como nós temos acompanhado em nosso mundo, guerras, mortes. Por isso, esse texto vai nos falar não só de paz, mas vai falar de, como ele diz, paz e tranquilidade. São os termos que na tradução do Antigo Testamento para o português nós temos. O valor da paz na dinâmica da vida, eu vou ler Provérbios 17:1. Agora você acompanhe, fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Olhe só, existem aqui dois modelos de casa. Vamos ler novamente juntos ali? Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O texto chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, para o que é melhor. É interessante isso. Nós devemos ler a Bíblia com atenção para não perdermos os detalhes. O texto diz que é melhor. O que é melhor? Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O próprio livro de Provérbios, ele usa essa expressão em outros momentos, dizendo que é melhor. Por exemplo, quando nós lemos Provérbios 15:17, ele diz: é melhor ter verduras na refeição, uma dieta mais leve. Mas não só uma dieta mais leve, talvez querendo demonstrar uma família mais simples. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Olha só. Em Provérbios 16:8 diz: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios 16:16 diz: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. Olha só. Existem outros textos, eu trouxe esses 3 paralelos para mostrar que o livro de Provérbios tem essa ideia, trabalhou essa ideia com coisas que são melhores. É melhor, ele diz. Interessante, que nem sempre então, a partir desses textos, aquilo que é definido como melhor no mundo, na sociedade, na cabeça de muita gente, é melhor para Deus. Ou pelo menos aquilo que ele diz que é melhor. Nem tudo que é celebrado como melhor é de fato melhor. Por isso que nós devemos estar atentos. Quando a gente volta para Provérbios 17:1, que é a nossa conversa aqui hoje, nossa meditação, a gente tem um paralelo aqui, tem um contraste, como é característica do livro de Provérbios. Está mostrando um lado o pão seco, o outro lado o banquete. Quando a gente olha bem, profundamente, a gente analisa esses 2 modelos, são 2 ambientes, 2 lares, podíamos dizer assim. Um lado tem um pedaço de pão seco, o outro lado uma casa cheia de banquete. O texto não está dizendo que ninguém pode ser rico, nem está elogiando a pobreza. Ele está colocando uma verdade. É melhor um pedaço de pão seco do que uma casa cheia de banquete. E na tradução, uma outra tradução diz com carnes e banquete. Quando a gente analisa esse quadro, esses 2 modelos, nessa casa que tem um pedaço de pão seco, o termo obviamente está no singular. Não está dizendo nem que tem muitos pães. É um pedaço de pão. Está no singular. É um pedaço de pão. É algo fracionado, pedaço. É algo indesejado, nem sempre bom para comer, seco. E é carência, não está sobejando nesse lar. Mas como
nem sempre as coisas de Deus batem com o que a gente conhece, ou com os princípios desse mundo. Nesse lar, que tem um pedaço de pão seco, que tem carência, uma vida mais modesta, há paz e tranquilidade. A gente vai para o outro modelo, é uma casa cheia de banquetes, está no plural. Banquetes. Não um banquete, banquetes. É capacidade máxima, cheia de banquetes. É algo suculento, é carne. E aqui no texto tem a ver com sacrifício, uma família que separa para o sacrifício também. É fartura, está sobejando, uma casa cheia de banquetes, olha só. Mas nessa casa que sobeja, que está cheia, que tem carne, está tendo brigas e conflitos. Olha só, irmãos. Se a gente parasse aqui, a gente já entendeu um pouco mais da situação que se passa e esse texto especificamente. Então, esse texto nos faz pensar sobre algumas coisas a partir desses dois modelos de lar. A primeira coisa é a fantasia do que se vê na fachada, a fantasia da fachada, porque o texto diz, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Nem sempre a gente identifica aquela casa que tem briga, pode parecer que está bem. Eu não sei como é que está você, a sua vida, a sua casa, está tudo bem? Mas eu falei da fantasia da fachada, porque o fato de ter banquetes numa casa, ou fartura numa casa, não significa que está tudo bem, está tendo paz ali. Por isso o texto faz um contraste aqui. O quadro aponta para banquetes com muitas brigas na NVI, ou banquetes com conflitos na NVT, ou na Nova Almeida diz que é uma casa cheia de carnes e brigas. Carnes e brigas, olha só. A gente já captou aí o quadro, né? Então, a fantasia da representação do que se vê, nem sempre o que a gente vê por fora é a realidade do interior. Isso na vida das pessoas, a gente pode olhar para muitas casas, muitas famílias. Então, hoje, existem muitas pessoas com muitos banquetes, hoje mesmo. Mas talvez não está tendo paz, está tendo perturbação naquela casa. Seria melhor ter banquete com paz. Esse é o propósito de Deus. Não é o problema o banquete. O problema é que está faltando alguma coisa. Está tendo banquete, mas não está tendo o principal. Então, muitas vezes, em muitas famílias, há uma fachada. A gente não sabe o que está se passando, só Deus sabe. Eu não sei como está a sua casa. Mas existem pessoas e famílias demonstrando apenas uma fachada, e a realidade é confusão, a realidade é atrito, é briga. Essa é a realidade. Nós devemos pensar como nós estamos, como está a nossa experiência familiar e a nossa vida diante de Deus. O texto também nos faz pensar sobre uma miséria existencial. Há a pobreza da falta de recursos, mas há uma miséria que vai além da falta de recursos. Uma miséria que está para além de necessidades comuns da vida, uma miséria existencial. Aqui é uma realidade que o texto está mostrando. Essa casa tem banquete, tem muitas festas, tem carne, mas é briga, é contenda. Eu já conheci muitas casas assim. Você olha para o fora, está tudo muito bonito, mas dentro daquele lá uma confusão, é uma realidade sombria. É o banquete da miséria. Eu separei aqui. É o banquete da miséria. Viver uma miséria familiar não é o propósito divino, mas esse texto está denunciando uma situação que acontece, que acontecia e que acontece hoje ainda, uma pobreza existencial. O texto nos faz pensar também, meus irmãos, na fragilidade da suntuosidade. Todo mundo quer fartura, luxo, algo grandioso para a sua vida, para a sua casa, mas o texto está nos mostrando aqui que muitas pessoas podem ter isso em suas vidas, em suas casas, e estarem vivendo situações terríveis, frágeis. É o banquete da infelicidade. Está tendo festa, está tendo muito movimento, não falta nada,
mas numa análise mais profunda está faltando alguma coisa. É infelicidade, é fragilidade. Por isso, nós devemos pensar nesse texto com cuidado, quando nós olhamos essas duas realidades. Quais os desafios que esse texto nos traz? A partir daí, nós devemos estar atentos. Primeiro desafio, compreenda que a paz deve preceder, deve anteceder a fartura. É o que o texto está nos mostrando. O problema não é ter, o problema não é celebrar na sua casa, o problema não é ter fartura, o problema é ter tudo, é completo. A própria expressão de paz, o shalom hebraico, tem essa ideia, a paz, você tem paz, você tem a provisão divina, você tem tudo, você tem Deus. Então eu preciso compreender em você que a paz deve anteceder, deve preceder a fartura. Nem sempre a fartura que é celebrada pelos homens está produzindo paz e tranquilidade, e nós conhecemos pessoas que passam a vida toda atrás desse tipo de existência, sem paz, sem perceber aquele que pode dar paz. Então nós podemos dizer, meus irmãos, tem gente vivendo no lixo, achando que está no luxo. Então, obviamente, estamos pensando aqui de uma forma mais ampla do termo luxo, não é? A Bíblia é fora de série. Então, uma vida farta, aparentemente, uma vida de luxo, sem Deus, o que nós estamos vendo aqui é pobreza. Porque não tem tudo. Uma vida de luxo sem Deus é confusão, o texto está dizendo. Banquetes e tudo que você pode ter sem Deus é ilusão. Sem Deus é desgraça. Por isso que o autor bíblico está dizendo que é melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa cheia de banquetes com confusão. Então eu preciso compreender em você nessa noite que a paz deve estabelecer a nossa vida, primeiro do que tudo. A harmonia da minha vida, da minha casa, antes de qualquer coisa. Do contrário, eu vou viver numa pobreza existencial e espiritual. Por isso que o livro de Provérbios, no capítulo 10, 22, um texto que eu gosto muito, que diz que a bênção do Senhor é que enriquece. Amém, irmãos? A bênção do Senhor traz riqueza, olha. E não inclui dor alguma. Por quê? A ideia bíblica e o pensamento hebraico é que Deus é o começo de tudo, eu me sujeito a Deus, Deus é a fonte de tudo, da minha vida, da minha existência. Então eu vivo debaixo da bênção de Deus, e aí eu construo a minha vida, eu tenho sucesso na minha vida, tenho fartura na minha vida, mas com a bênção do Senhor. Do contrário, eu vou ter problema, eu vou ter dor, porque o texto diz que com a bênção não inclui dor alguma. O texto está denunciando aqui que aquele segundo lar tinha os seus problemas, tinha fartura, tinha banquete, mas não tinha paz nem tranquilidade. Por isso, primeiro desafio é compreender que a paz deve preceder a fartura. Eu tenho que construir a minha vida debaixo da bênção de Deus. Do contrário, eu posso ter tudo e ao mesmo tempo não tenho nada. Então, luxo ou fartura em detrimento da paz e tranquilidade não vale nada. Eu preciso pensar nisso. E eu preciso pensar na bênção de Deus, se eu estou debaixo da bênção de Deus. Amém, irmãos? O segundo desafio, realize uma leitura honesta da sua realidade de vida. Que nós já entendemos o texto, e nós estamos olhando para o texto, o que ele tem a ver conosco agora. A NVT diz, é melhor um pedaço de pão seco e paz, que uma casa cheia de banquetes e conflitos. E aí nós temos a fantasia aqui, né, o faz de conta, que aparentemente está tudo bem, mas uma análise mais criteriosa, mais atenta, a gente vê que aquela casa está uma confusão total, mas não falta nada, humanamente falando. Mas falta o mais importante, porque não está tendo equilíbrio naquela casa, está tendo festa naquela casa, mas está tendo conflito. Então, eu preciso realizar uma leitura da minha vida, perguntando como eu estou hoje, e como a minha casa está, não é? Eu preciso reconhecer o meu estado, eu preciso analisar a minha vida e o meu lar. Então, sempre quando a gente tem esse desafio da
leitura honesta da própria realidade tem que ser uma coisa corajosa. Porque às vezes você pode estar com confusão hoje e você está dizendo, não é comigo, está tudo bem. Você está na negação, não é? É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Então esse pedaço de pão seco aqui é um pedaço de pão que não foi molhado em nada. Porque ali há uma vida mais humilde, não é? Pão seco, melhor o pão seco, ele diz. A pergunta que nós precisamos responder é essa: nossa casa hoje tem paz ou ela está mergulhada em brigas? Talvez você veio aqui e o seu lar não está bem, você está com confusão, está com briga. E o texto faz uma provocação: o que vale a pena no final? O que vale mais? Nós precisamos pensar. Como servos de Deus, se eu parto de Deus é bom. Todas as vitórias, todas as bênçãos, tudo que vem sobre a minha vida, todas as conquistas, as celebrações, partem de Deus. Mas nessa casa que tem banquete, parece que é uma casa artificial. Está faltando muita coisa nessa casa. Então a sua casa está em paz hoje ou está na confusão? Está no equilíbrio, na tranquilidade, você está vivendo desavenças. Que tipo de banquete você está participando? Como você classificaria a sua vida e a sua casa? Paulo, escrevendo aos Romanos, né, não está aí não, ele diz que existem pessoas que vão vivendo as suas vidas distantes de Deus, que elas chegam ao cúmulo de não conhecerem o caminho da paz. Romanos 3, 17, de 12 a 17. É uma realidade sombria. Tem gente que tem tudo, mas não conhece paz. Tem gente que tem tudo e que está tirando a sua própria vida. Antes desse culto nós oramos por isso, com algumas pessoas do Ministério de Intercessão. Às vezes a pessoa perdeu toda a alegria de viver. Ela quer tirar a sua própria vida. Paulo diz que muita gente está vivendo uma vida tão desgraçada em seus caminhos, esse é o texto, que não conhecem o caminho da paz, porque existe um caminho para a paz. Um caminho da paz é a expressão que ele usa em Romanos 3,17. Por isso, eu tenho que entender que paz deve vir primeiro e vem a partir do Senhor, e eu preciso então olhar para mim, olhar para a minha casa, e como que eu estou construindo a minha casa, quais são os meus valores. Você precisa saber quais são os valores que estão norteando a sua vida. O que se valoriza mais? Esse é o ponto. O que nós estamos valorizando mais? Eu preciso fazer esse check-up, como que eu estou conduzindo a minha vida, para que eu seja abençoado por Deus, porque o texto está fazendo um contraste de duas situações. O terceiro desafio: busque a paz que somente Deus pode trazer. Todo o texto da Bíblia sempre está vinculado a Jesus. Ele é o Filho de Deus. Mas o texto está dizendo para a gente aqui em Provérbios que é melhor. Note bem, melhor é na NVI. Não é pior. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Se for para ter banquete com desgraça, com perturbação, melhor um pãozinho seco. Eu lembro ainda da minha infância, 10 filhos minha mãe teve. Uma família com 12, corajosos. Tem um filme Corajosos? Meu pai e minha mãe, talvez a geração passada, elas tiveram muitos filhos. Mas eu lembro como fosse hoje, que o padeiro passava lá em casa e deixavam 3 pães na porta da minha casa, aqueles pães grandes. Eu não conheço, não vejo mais esses pães. Quem é dessa geração dos pães maiores? Bisnagas, não é? E aí havia um acordo com o padeiro. Ele deixava 1 litro de leite e 3 pães daqueles maiores. Mas nós tínhamos 12 pessoas. Era uma guerra para levantar. Um vai para a escola, outro vai para trabalhar. Diferença de idade. A Nilciné, minha irmã que está aí, ela cuidou de mim, olha só. Ela não cresceu, ela me abençoou e não cresceu, ficou assim. Mas eu lembro muito bem, meus irmãos, aqueles 3 pães, todo dia o padeiro deixava lá 3 pães e 1 litro de leite.
Minha mãe pegava aqueles pães e primeiro tirava um padrão, porque tem que dar para todo mundo. Pegava um pão, literalmente assim, me lembro como fosse hoje, talvez você tenha tido essa experiência, de uma família humilde com 10 filhos. Ela pegava um pedaço de pão mesmo, bem menor deste pão que a gente compra, e ela, com aquele padrão de pão, ela ia cortando os 3, para que todos tivessem pelo menos um pedaço de pão. E aquele leite fazia milagres com o café da manhã. Não é? Que experiência maravilhosa. Experiência da provisão de Deus para uma família grande. Minha mãe crente, meu pai não. Mas uma mulher, como faz diferença? Uma mulher sábia, uma mulher crente. E nós somos criados no caminho do Senhor. Mas quando eu penso nesse pão seco, me fez lembrar essa experiência de, não de falta, mas das coisas bem contadas. Não dava para repetir o pão, não, era aquele pedaço. E às vezes ficava com vontade de comer mais, não tinha. Olha só, hoje a gente tem tanta coisa, tem que ensinar os nossos filhos a dar valor, não é? Tanta coisa, um café, as coisas que a gente come. Mas o texto está dizendo que essa família é humilde, ela tem um pedaço de pão seco, que não foi molhado nem em um molho qualquer. Não tinha manteiga não tinha creme de espécie nenhuma, é um pão seco. Mas nessa casa que tem pão seco, irmãos, tinha paz e tranquilidade. Olha só que bênção. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Muitas brigas. Não um episódio de briga, muitas brigas. Você conhece um lar assim com muitas brigas? É uma tristeza. Muitas brigas. Eu já vi, não só no meu ministério, mas ao longo da vida, tantos lares com muitas brigas. Alguns desses lares venceram essas batalhas, entregaram suas vidas ao controle de Deus e avançaram. Outros foram destruídos, foram quebrados por problemas os mais variados. Mas o texto aqui não está incentivando nenhum tipo de pobreza. Não, ele está mostrando duas realidades. Uma casa simples, outra casa rica. Mas na casa simples há paz. Há a paz de Deus. A outra não conhece paz. O que vale mais a pena, por isso que o texto diz que é melhor. E se a gente crê que toda a Escritura, é o que nós falamos pelo menos na minha classe hoje, não é? Toda a Escritura sofreu o sopro divino, a revelação, Deus trouxe através de pessoas, inspirando os homens. Essa palavra é de Deus. É melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É palavra de Deus. O texto aqui, como nós falamos, não está incentivando nenhuma vida pobre, mas está mostrando duas realidades. É melhor pão seco do que banquetes e conflitos. Então o texto mostra o que é preciso ser valorizado. E eu preciso fazer uma escolha então. Uma escolha pela paz. Não é uma escolha pela pobreza. É uma escolha pela paz. Você pode passar aflições, ter vida simples, mas com a bênção de Deus e com a paz de Deus é outro papo. O texto está mostrando isso aqui. Porque a primeira expressão mostra uma vida mais simples, a outra uma vida mais cheia de coisas, que celebram, tem festa, mas tem perturbação. Não tem só banquete, tem perturbação. Agora, quando a gente pensa, meus irmãos, de paz, que é o nosso tema, uma dinâmica de vida de paz, a importância disso, nós lembramos de Jesus. Por isso que eu falei, toda a Bíblia aponta para Jesus, a solução, ou para resolvermos os problemas que a gente enfrenta na vida. Jesus é o mestre dos mestres, ele tem a capacidade de nos abençoar. Nós estamos falando de paz, nós estamos falando de tranquilidade. Como é que a gente encontra isso? Tem gente que não tem problema, a sua conta bancária não tem problema, não está negativa, não tem problema, não tem nome negativo, mas está vivendo uma desgraça total. Você conhece alguém assim? Jesus disse num dado momento do seu ministério, João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Vamos ler juntos? Tem aí? Deixe-lhes a paz, a minha paz, mais uma vez, deixo-lhes a paz,
a minha paz lhes dou. Agora o restante diz, não a dou como o mundo a dá. Olha só a diferença. Jesus está dizendo, não a dou como o mundo a dá. E ele termina, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha só, olha que palavra de consolo, olha que palavra de encorajamento, para o necessitado que tem falta de paz, que tem tudo, mas falta paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Eu não sei como é que você está aqui hoje, mas Deus está falando isso para você. Eu tenho uma paz que muda a sua vida. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Isaías profetizou que ele seria o príncipe da paz, Isaías 9,6. O príncipe da paz, não é? O Todo-Poderoso, o Conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Então, se falta paz, eu posso encontrar paz em Jesus. Se minha casa tem tudo, mas não tem paz, eu convido você, se é o seu caso, a buscar Jesus hoje, para entregar a sua vida a Jesus. Ele diz, eu posso dar paz, eu tenho uma paz para dar, e não dou como o mundo dá, porque o mundo pode dar algumas coisas, e as pessoas são traídas pelo engano, achando que encontraram tudo, porque tiveram tudo, ou porque têm condições de terem tudo, mas você não tem paz, o texto está dizendo isso. Então, se você está nessa condição, você tem que ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Então, Jesus tem paz para nós. Agora eu tenho que perguntar, o que eu vou fazer da minha vida? E como está a minha vida? Somente Deus, o texto está mostrando isso, pode alterar situações impossíveis. Nós temos situações impossíveis, você está me ouvindo? Em casa, na internet ou aqui, o pastor não sabe da minha situação, da minha perturbação. Eu não sei. Mas Deus sabe e Ele tem a forma de reverter isso. Amém, irmãos? Eu tenho a paz para dar, para mudar a casa. Somente Ele pode curar as feridas produzidas pelas confusões internas de um lar. A minha oração nessa noite é que a sua casa esteja bem, com paz e tranquilidade. Mas só Deus sabe como cada lar está aqui. Só Deus. Isso é bom, porque Ele sabe, e diante dEle não dá para fantasiar, diante dEle a gente está doendo, diante dEle não está legal, relacionamento não está bom, o relacionamento em casa não está bom, Deus está vendo, você precisa reconhecer, porque tem que fazer a leitura honesta. E aí entender, não, Jesus vai trazer a paz para essa casa, vai trazer o equilíbrio para essa casa. Eu quero um lar com paz, amém, irmãos? E só pode ter paz com Jesus. Por isso que Ele mesmo diz que dá a paz diferente da paz que aparentemente o mundo dá. O mundo tem as suas receitas de paz, receita de viver bem, mas essas receitas, essas dicas sem Deus não valem nada. Somente Deus pode trazer paz para a sua vida e para a sua família. Nós devemos perguntar o que nós estamos valorizando, o que nós estamos buscando, e qual é a base da nossa vida. Nós lemos aqui que a bênção do Senhor que enriquece, e não traz dor alguma. Então esses desafios são importantes para nós pensarmos aqui. O texto faz essa provocação. O texto que nós lemos diz, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então são 3 detalhes aqui. O primeiro detalhe é valorização da paz antes de tudo. O que mais se aproxima disso é o que Jesus disse em Mateus 6, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino. Nós estamos falando aqui pelo texto que paz deve anteceder a qualquer sucesso. A gente podia dizer que Deus tem que ser a base da nossa vida, então quando vem o sucesso, vem as vitórias, nós estamos no caminho certo, porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus e no Deus da palavra. Então essa paz que Deus traz, ela antecede qualquer outra vitória. Eu estou glorificando a Deus com um curso, com um empreendimento, com qualquer coisa que eu possa adquirir,
mas Deus, eu estou honrando Deus com a minha vida, Ele está agindo em minha vida e em minha casa. Esse é o caminho. Então a paz precisa anteceder a fartura. A sua casa tem paz e fartura, é bênção. Você tem que ter paz e fartura. Se só tem fartura, mas uma confusão desgraçada, você tem que buscar a Jesus, o príncipe da paz. Amém? Agora você tem que ser honesto com a sua realidade de vida. Não dá para fantasiar. Às vezes as pessoas fantasiam para os outros. A fachada está bonita. Como aqueles filmes, né, que as pessoas compram aquelas casas ou alugam, está tudo bonito. E na foto estava bonito. Na primeira porta que se abriu, é uma confusão lá dentro. Tudo podre, tudo sujo. Olha o que eu falei. Tudo sujo, tudo podre. Será que nessa noite existe algum lar podre, sujo? Não uma sujeira que a gente pode ver, mas uma pobreza espiritual, existencial, onde a palavra de Deus não é a que rege essa casa. Então a paz, ela antecede a fartura. Quando eu estabeleço a minha vida com Deus, o shalom é isso. É prosperidade, é paz, é tranquilidade, essa é a visão do Antigo Testamento. Agora eu tenho que ser honesto para fazer a leitura da minha vida, como está a minha vida. Se ela está equilibrada, se Deus está em primeiro lugar, ou se não está, e eu de repente olho e não está. A minha casa está fora do eixo. Então eu tenho que entender o terceiro desafio. Só Deus pode trazer a paz que eu preciso. Nada pode trazer paz, só Deus. Algumas pessoas adquirem coisas para encontrar paz. Elas querem ter para ser, para fazer sentido. Mas no primeiro momento que tem, elas ficam até felizes, depois que passa um tempo, fica um negócio meio azedo, enjoa. Se não tiver Deus em primeiro lugar, fica aquela coisa sem graça. E aí ela tem que adquirir outras coisas, para que faça sentido. E ela entra num movimento, num ritmo de vida alucinado, que nunca encontra paz, pode ter muita coisa. Tem paz, porque somente Deus pode trazer essa paz. Eu tenho que buscar essa paz, com o príncipe da paz, aquele que pode dar a paz. Amém? Uma experiência com Deus verdadeira traz paz e tranquilidade. Amém, irmãos? Então eu tenho que abrir o meu coração, você tem que abrir o seu coração, porque o melhor está com Deus. O melhor é escolher paz e tranquilidade, não importa a situação de tensão, de falta, num dado momento, mas eu coloco Deus na frente, Deus vai me abençoar, eu vou atravessar qualquer tipo de provação. Eu não vou só conquistar por conquistar, mas eu estou avançando no nome do Senhor, com a paz do Senhor, com a bênção do Senhor. Amém? É o que o texto está nos dizendo. Então, meus irmãos, devemos guardar esse texto em nosso coração e pensarmos sobre a nossa realidade de vida. Melhor é um pouco de pão seco, melhor é um pedaço, de pão seco. É pedaço, não é nem pão inteiro. Eu falei agora de pães inteiros. O texto fala de pedaço de pão seco. É pedaço, é seco, negócio bem indigesto. Mas essa casa tem paz. A outra tem banquete. Não falta nada, é carne suculenta. Mas é uma casa cheia de confusão e cheia de brigas. Qual casa você quer morar? Qual casa você quer vivenciar? O que você quer vivenciar? É claro que no contexto da palavra de Deus, nós podemos ser prósperos, biblicamente falando, e sempre para glorificar a Deus. Mas você não pode abrir mão da paz que Deus dá para ter as coisas. Você não pode abrir mão da palavra de Deus simplesmente para ter alguma coisa. Porque o final é desgraça, o final é confusão. Eu preciso colocar Deus na frente de tudo, porque a bênção do Senhor é que enriquece, não traz dor alguma. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?